mulheres presentes, nossas irmãs e parceiras de trabalho, recebam todos os meus cumprimentos. Eu sou Najara Barreto. Espera só um segundo, que eu vou colocar todo mundo no mudo, para conseguir falar. Pronto. Pode abrir agora. Era eu que estava falhando assim? Não, eu coloquei todo mundo no mudo, meninas. É que a doutora está de fundo aqui, deixa eu abaixar aqui. Eu vou pedir para que todas fiquem com o microfone no mudo, para não dar eco, tá bom? Obrigada. Pronto, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Boa noite a todas. Eu sou Najara Barreto, sou assessora da doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça e idealizadora desse projeto, Justiceiras. Recebam todos os meus cumprimentos na pessoa da doutora Gabriela, que não pôde estar presente agora no início, mas daqui a pouquinho ela vai chegar, está participando de um outro evento, Festival Feminino, falando sobre um filme de 1992, onde teve um feminicídio, onde teve um caso muito parecido com o caso da Eloá. Então, lá em 1992, antes da Lei Maria da Penha, já se falava sobre isso e previam o que aconteceu com a Eloá. Daqui a pouquinho ela deve estar por aí. Receba meus cumprimentos, doutora Alice Bianchini, querida, nossa parceira de trabalho há muito tempo, amiga da doutora Gabriela, parceira aí em muitos trabalhos de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. Receba meus cumprimentos, seja bem-vinda. Estávamos todas muito ansiosas. Infelizmente, é um dia que não dá para entrar todo mundo, mas estava todo mundo comentando nos grupos. A gente tem uns 300 grupos aqui, todo mundo falando da sua presença. Receba meus cumprimentos, boa noite. Vanessa, querida, que faz um trabalho maravilhoso, que honra tê-la aqui conosco. Doutora Gabriela ficou tão feliz quando você aceitou o nosso convite, com esse trabalho incrível que você faz aí, também parceira aqui da gente. Sabemos que vocês estão começando uma parceria agora com a Ouvidoria da Mulher, o Conselho Nacional do Ministério Público, onde a doutora Gabriela hoje é membro, auxiliar. Receba meus cumprimentos, querida, seja bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Bom, o projeto Justiceiras é aquilo que nós todas já conhecemos. Eu quero falar aqui, na verdade, dar uma boa notícia. Nós estamos hoje inaugurando um projeto que se chama Liga das Justiceiras, né? Depois de todo esse trabalho que nós temos aqui, de disponibilizar essa união de mulheres, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, mulheres da rede, mulheres que passaram por essa dor, mas que também se disponibilizaram a ajudar, que são as mulheres da rede de apoio e acolhimento, e as médicas. Depois de todo esse trabalho que nós disponibilizamos aqui de orientação em todas essas áreas de expertise, nós decidimos que precisamos fazer mais. E aí, nessa busca, estamos iniciando agora um projeto que se chama Liga das Justiceiras, que é a união de projetos disponíveis para as mulheres vítimas de violência. Então, a gente uniu aí todos os projetos disponíveis em todo o Brasil, de curso, palestra, coaching, tudo, até aula de alfabetização disponível no Brasil, gratuitamente para mulheres. Nós unimos tudo isso, entramos em contato com todas essas frentes, firmamos a parceria para disponibilizar para as vítimas. Mas, além disso, também reunimos todos esses projetos, cursos, palestras e etc., para disponibilizar para as nossas irmãs que trabalham arduamente. Todos os dias nós temos jornada quádrupla, né? Não é em dupla. As mulheres trabalham muito em seus trabalhos formais e informais e disponibilizam seus tempos para serem voluntárias. Também iremos disponibilizar tudo que nós conseguimos reunir no Brasil inteiro para as voluntárias. Então, hoje nós inauguramos, com a ajuda da doutora Sueli Amoedo, que conseguiu, com a sua expertise, com a sua excelência, construir essa dinâmica, né, de reunir todo mundo, de firmar parceria para disponibilizar para as mulheres. Então, eu trago aqui essa notícia desse projeto incrível que a gente está conseguindo construir. Estamos no comecinho, mas vamos disponibilizar isso com muita expertise, com a ajuda da doutora Sueli Amoedo, para todas vocês. Então,
Findando isso, recebo aqui doutora Sueli Amoedo, nossa querida liderança nacional jurídica, uma mulher que tem uma história de excelência no trabalho de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, foi coordenadora de uma coordenadoria dos direitos da mulher por mais de 10 anos e salvou mais de 8.000 mulheres, eu posso falar com excelência, porque eu moro nessa comarca, eu acompanho esse trabalho dela desde o início, tive a oportunidade de ser estagiária dela quando estava na faculdade, por muito pouco tempo, mas ali eu conheci uma mulher que, de fato, se preocupa com as mulheres, cuida das mulheres e me ensinou a fazer o trabalho que eu faço hoje. Cuidar das mulheres e salvar a vida das mulheres. Doutora Sueli, receba os nossos cumprimentos em nome da doutora Gabriela Mansur, em nome de de todas as justiceiras e de toda a gestão dos justiceiras. Meu muito obrigado, seja bem-vinda, passo a palavra para a senhora com muito carinho e muita emoção, viu? Um beijo, boa noite para vocês, aproveitem. Obrigada, Nádia, pelas suas palavras. Obrigada, Nádia, pelas suas palavras, pela abertura desse projeto tão importante. Esperamos que a Gabi consiga entrar a tempo, né, de pelo menos ouvir o finalzinho da doutora Alice Bianchini. Gente, a gente sabe que o horário é complicado, né? Eu não sei por que a gente marca uma coisa em cima da outra. Elas ainda estão lá, estou vendo aqui. A Mafuane, a Dara, aquela maravilhosa, também um evento maravilhoso com a Mafuane e a Dara, né, gente? Não é brincadeira. Tá finalizando e não vai demorar. Já estou avisando antes. Não, mas tudo bem. Que ela entre a tempo de cumprimentar as nossas justiceiras, as palestrantes, é importante. Cumprimento aqui minhas colegas lideranças nacionais, locais, todas as voluntárias, né, do projeto Justiceiras, as meninas da gestão que estão aqui, a Clícia, incrível, sempre prestativa, que nos ajuda, a Ana Cláudia, que está aqui na minha telinha que eu estou vendo, a doutora Germina, a doutora Shirley, falta ainda entrar bastante gente, mas a gente vai dar o início, porque a doutora Alice, ela tem uma agenda, né, então nós temos que respeitar o horário dela. Doutora Alice, muito obrigada por aceitar o convite, a senhora é uma pessoa incrível, maravilhosa, sempre disposta, né, a gente tem muito que agradecer pela sua colaboração em defesa das mulheres, e principalmente agora, por dar consequência e dar sequência ao projeto do professor Luiz Flávio. Doutora Vanessa, obrigada pela sua solicitude, né, em aceitar nosso convite para falar do Disque 180, que a gente tem muita dúvida aqui dentro do projeto, com relação às funções do Disque 180, se funciona, se não funciona, se a gente deve fazer denúncia para o 180, então, assim, tem bastante demanda para você responder. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando no chat, e aí depois, no finalzinho, eu faço pergunta para a palestrante, não sei se a doutora Alice vai ter um tempo para responder, mas possivelmente ela manda as respostas depois, né? Então, nós vamos começar com a doutora Alice Bianchini, doutora em Direito Penal pela PUC, conselheira federal da OAB Nacional, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Seja bem-vinda, doutora Alice, a palavra é com a senhora. Bom, eu que fico muito feliz, doutora Sueli, de estar nesse projeto tão bonito. A gente acompanha, né, o crescimento do projeto e é impressionante o quanto que ele cresce rápido. E ele só cresce rápido porque tem pessoas maravilhosas cuidando do dia a dia, né, fazendo acontecer. E eu fico muito feliz de estar participando hoje desse projeto. Preciso sair 9h30, vou me justificar aqui. Eu fui vítima de um relacionamento abusivo com o meu cachorro, tá? Então, assim, hoje eu sei o que é um relacionamento abusivo pela questão do meu cachorro. Recebi muitas mordidas dele, depois de acesso de ciúme, então, tudo que a gente pensa, né, que a gente conhece da história de relacionamento abusivo. Mas é uma brincadeira, na verdade, por isso que eu estou me desculpando e já me justificando aqui que eu tenho que fazer uma fisioterapia. Eu estou há 28 dias sem conseguir caminhar. Ontem comecei a voltar a caminhar, então agora eu não posso parar na fisioterapia. Mas, de qualquer forma, então, eu fico muito feliz com esse acolhimento da Najara, esse acolhimento da Sueli, essa pessoa maravilhosa, a Najara também essa pessoa maravilhosa, tão queridas, e tantas outras pessoas que eu vejo aqui. Vou ficar também, que bom que estaremos juntas, Vanessa,
e eu vou poder assistir a sua palestra e conhecer muito também, e tirar algumas dúvidas, quem sabe, também do Disque 180. Cumprimento também a professora Cândida, a Valéria, a Ana Cláudia, ou seja, tanta gente maravilhosa que está aqui com a gente, né? Essa questão que a gente tem para trabalhar, então, eu queria começar dizendo, sim, né, nós temos que pensar como que a gente vai fazer os canais de denúncia em relação a feminicídio, o nosso tema, um tema importantíssimo. A gente sabe que o feminicídio é uma morte anunciada, a gente sabe que o feminicídio é uma morte evitável. Então, essa que é a questão, é o tema principal do que eu gostaria aqui de dialogar com vocês, dizendo que fico aqui até as 9h30, mas se precisar depois também, fica aqui meu contato já, vocês me encontram pelas minhas redes sociais, @professoralice. Tenho trabalhado muito nas minhas redes sociais para trazer informações todos os dias de dados, reflexões, né, pesquisas, para que a gente possa fazer algo que eu considero muito importante nesse enfrentamento, nessa questão da violência contra a mulher e do feminicídio, que é o ponto número 1. Eu tenho feito isso nas minhas redes sociais. O ponto número 1 é o conhecimento. Então, vocês estão fazendo isso, né? Não só hoje, como também em outras reuniões, essa ideia do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, a partir do momento que a gente tem o conhecimento acerca dessa situação absurda que é a violência contra a mulher no Brasil, nós começamos a despertar e começamos a ter uma conscientização. Essa conscientização traz, com certeza, um envolvimento, e é o que está acontecendo com o processo, né, o projeto Justiceiras, né, todo esse envolvimento e cada vez mais gente envolvida firme, né, nesse projeto. E do envolvimento, claro, a gente pode colher, então, ações transformadoras. E tudo que a gente quer é sair desse número absurdo, vergonhoso, triste, de uma realidade nacional em que nós figuramos mundialmente como sendo o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E aqui, doutora Sueli, eu acho que é muito importante a gente entender como que a gente chegou nesse número. Porque vocês vão ouvir, com certeza vocês vão ouvir, pessoas dizendo o seguinte: não, mas é que agora as mulheres estão denunciando mais, por isso que nós temos esse número. Ou então vocês vão ouvir: mas também tem a população brasileira é tão grande que o Brasil, claro que vai ficar entre os primeiros, afinal de contas não dá para comparar Brasil com Argentina, Brasil com Portugal. E aí eu preciso explicar que esse número é retirado, primeiro, não do sistema de justiça, então não significa que mulheres estão denunciando mais ou menos, porque nós estamos falando de homicídio, se, portanto, essa mulher está morta, então não é uma situação do sistema de justiça, não são os casos de homicídio ou de feminicídio que chegam no sistema de justiça, são os casos que chegam no sistema de saúde. O sistema de saúde tem um formulário que se chama SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Eu acho muito legal todo mundo saber isso e poder compartilhar essa informação para entender que realmente a situação é grave. Então, nós temos lá esse formulário, qualquer um de nós pode acessar esse formulário. Esse formulário, então, a gente pode retirar de lá, deve retirar de lá as mortes de mulheres, de pessoas do sexo feminino, então a gente retira de lá mortes de pessoas do sexo feminino, e depois nós ainda temos nessa morte de pessoas do sexo feminino 3 classificações, vai interessar para nós uma só, que é a de mortes violentas, significando dizer que o número de mulheres que morreram por questões acidentais ou naturais não entram nesse ponto, então mortes violentas. Muito bem, feito tudo isso, ainda vamos fazer a última equação, que é pegar o número de mulheres e dividir por esse número de mortes de mulheres por causas violentas. E aí nós vamos encontrar uma taxa. E a taxa que nós encontramos no Brasil, ela só não é superior a 4 outros países. Portanto, essa metodologia é uma metodologia que vai indicar para nós um número muito real de mortes de mulheres, né? Então, vamos tentar entender que esse número é retirado das certidões de óbito, retirado dos cadáveres que estão mortos, né? Então, quando a gente vai encontrar, estão sepultados, né? Cadáveres que estão sepultados. E quando a gente vai, então, pensar nisso, em cadáveres e certidões de óbito, claro, a gente não pode deixar de falar da história dessas mulheres. E a história dessas mulheres está carregada de um contínuo de violência. Porque se uma coisa a gente pode garantir de características do feminicídio, é que o feminicídio nunca é um golpe único fatal. Ele é sempre um contínuo de violência,
É uma violência que vem numa escalada, ela começa pequena, ela vai aumentando. A gente tem que lembrar do ciclo da violência, muito importante quando a gente está falando desse tema, pensar no ciclo da violência, aquela violência, primeiro está tudo bem, daqui a pouco essa violência começa a aumentar, chega no ápice, vem aquela fase chamada fase da lua de mel, que é a chamada reconciliação, que é uma reconciliação aqui entre aspas, e aí daqui a pouco passa um tempo e volta esse ciclo da violência. Quanto mais vezes esse ciclo da violência se abre e se fecha, duas características importantes. Primeira, o ciclo fica cada vez mais encurtado. Se antes, então, levava 3 meses o ciclo, passa a levar 2 meses, daqui a pouco um mês, daqui a pouco uma semana. E outra característica importantíssima, cada vez que esse ciclo se abre e se fecha, essa violência fica mais grave, fica mais intensa. Então, é muito importante a gente perceber exatamente essas características do feminicídio, para que a gente possa atuar lá no início, não deixar chegar exatamente à situação fatal. E aí a gente tem, então, essa informação, que é uma informação importante, que a gente tem que divulgar em todos os lugares. O Brasil é o 5º país em mortes proporcionais de mulheres, então é um número muito real, né, muito real, o 5º país. Mas, por outro lado, a gente também precisa, né, dar uma notícia boa, para a gente ficar só não falando de coisas ruins, né, doutora Sueli? E eu queria dar notícia boa no sentido de que a nossa lei, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, motivo de orgulho para todas nós. Eu, por conta dos meus estudos da Lei Maria da Penha, já tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro para falar da Lei Maria da Penha, já tive a oportunidade de ir em Portugal, Argentina, México, por 3 vezes, para falar da nossa lei. E todo mundo, né, exatamente porque a nossa lei é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, eu vinha lá com minhas explicações, o meu PowerPoint para falar da nossa lei, mas sempre tinha alguém que levantava a mão e perguntava, tá, mas explica, como é a violência no seu país? E aí a gente tinha que recolher a viola, né, baixar a cabeça, se envergonhar, porque, de fato, nós somos o 5º país que mais mata, e eu precisava dizer isso. E o que eu mais ouvia? Vocês, brasileiros e brasileiras, estão desperdiçando uma lei maravilhosa como a Lei Maria da Penha. Queríamos nós ter essa lei no nosso país. Bom, aí a gente parte para uma outra reflexão. Por que nós temos, então, uma lei considerada uma das 3 mais avançadas, ao mesmo tempo em que nós temos o Brasil sendo o 5º país que mais mata mulheres? E aí a gente tem que entender o que está acontecendo, né, entre a lei e a realidade. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, que uma lei, que é um monte de palavras escritas num papel sancionada por um presidente, na época foi o presidente Lula, não tem condições de mudar uma realidade se não existir uma questão interna. E a questão interna é que a gente precisa parar e pensar e refletir. Porque eu fiz um estudo, doutora Sueli, por mais de 3 anos em decisões dos tribunais e em doutrina, para ver como é que estava a questão da aplicação da Lei Maria da Penha, da interpretação e aplicação da Lei Maria da Penha. Olha que a coisa mais absurda, só na parte criminal da lei, eu identifiquei mais de 100 questões controvertidas da parte criminal, que é a parte menor da lei, né? A parte maior é prevenção, ela tem cerca de 15% de criminal, o resto é prevenção, e nessa parte mais de 100 questões controvertidas, querendo dizer que nós vamos ter temas que têm pelo menos 2 posicionamentos, mas a maioria tem 3 posicionamentos. Nós temos temas, como um tema muito sensível, que você é um advogado, uma advogada, e recebe no seu escritório uma pessoa que teve contra si deferido uma medida protetiva de urgência. E a pessoa diz, olha, eu não acho justa essa medida protetiva de urgência, eu quero recorrer contra a medida protetiva de urgência. Daí aparece para você, advogado, advogada, 7 posicionamentos de qual é o recurso cabível da decisão que concede uma medida protetiva de urgência. Estou falando tudo isso para chegar a uma conclusão. Nós estamos batendo cabeça em relação à Lei Maria da Penha, nós não estamos conseguindo efetivar a lei. É uma lei linda, maravilhosa no papel, mas que, ou ela não sai do papel, quando ela sai toda derrapando, sai tudo errado, ou seja, nós não conseguimos entender qual é o espírito da Lei Maria da Penha. Daí, a mesma coisa nós temos que falar em relação ao feminicídio, porque se a gente tem a nossa Lei Maria da Penha, foi a 18ª lei na América Latina a tratar desse tema, o feminicídio foi o 16º. E vamos tentar lembrar quantos países nós temos na América Latina, 20 países na América Latina, ou seja, o Brasil está sempre lá no final. Está sempre lá no final, não é por acaso, exatamente por uma questão de cultura, né?
quando a gente fala de cultura, e aí voltamos para essa questão toda de como fazer essa questão de denúncias em relação ao feminicídio, nós temos que começar a derrubar uma cultura que ainda vigora. Vou trazer agora um dado de uma pesquisa, Patrícia Galvão, de outubro do ano passado. Nós já estávamos bem fortes na pandemia, né? Pensando que a pandemia foi declarada em fevereiro já, então nós estamos lá em outubro, sabendo que aumentou o número de mortes de mulheres, de violência contra a mulher na época da pandemia. Nós estamos nessa situação toda, e o Instituto Patrícia Galvão, em outubro do ano passado, faz aquela famosa pergunta: em briga de marido e mulher, se mete a colher? Foi essa a pergunta. E aí eu fui, né, ávida para ver o resultado da pesquisa, e eu pensei, não, agora com a pandemia as pessoas estão mais conscientes, as pessoas, né, entenderam mais todo o problema da mulher e tal, e ledo engano. Nós vamos encontrar exatamente 46% da população brasileira nessa pesquisa, né, 46% discorda, dizendo, aliás, entende, né, que em briga de marido e mulher deve se meter a colher. Mas, gente, só 46% vai dizer que em briga de marido e mulher se mete a colher. Eu fiquei decepcionada. Eu estava para morrer, né? Disse, não é possível que a gente ainda não tenha essa consciência de que sim, nós temos que denunciar. E pode haver, aí a doutora Vanessa vai tratar dessa questão toda, pode haver denúncia anônima, não há nenhum problema. Ainda há um entendimento de que a mulher é que vai denunciar, que ela tem que representar. Não tem representação na lesão corporal, só nos casos de ameaça bem específico, ou se for um crime específico que exige uma ação penal pública condicionada à representação, uma ação penal privada, mas é uma exceção, né? A regra geral, nos crimes de violência contra a mulher, inclusive lesão corporal, ainda que leve, não há necessidade de a mulher ter a iniciativa, até porque foi uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que seria muito difícil, né? Ela já está lá sofrendo a violência e ela ainda pegar lá nos fundos das suas forças e ainda entrar, né, com uma representação contra o seu agressor. Então, não tem representação nesse caso de violência contra a mulher. E aí, então, em briga de marido e mulher, se mete a colher e a gente tem que fazer a denúncia, se for o caso, inclusive para o 180, né, e outros canais de denúncia que nós temos. Sabemos de alguém que está nessa situação, e mais do que isso, nós temos que conversar com a mulher que sofre violência, claro, mas a gente tem que conversar também com o homem que está praticando a violência. Nós estamos esquecendo o outro lado, porque eu faço essa brincadeira, que qual é a melhor prevenção, qual é a melhor política criminal, doutora Ana Cláudia, para que a gente possa acabar com a violência contra a mulher no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é dizer para os homens, parem de praticar a violência. Está resolvido. Se os homens pararem de praticar violência, está resolvido. E o que acontece em relação a esse tema no Brasil? Nós falamos e devemos falar e devemos continuar falando, mulher que sofre violência denuncie, mas a gente não está conversando com os homens. E em relação às mulheres, nós sabemos por que essas mulheres não estão denunciando. Tem uma pesquisa Data Senado, que tem uma série histórica linda, maravilhosa, porque antes mesmo da Lei Maria da Penha, já se fazia pesquisa, e uma pesquisa rara no Brasil, que é a pesquisa de vitimologia, em que você vai perguntar para a vítima, você vítima, por que continuou no relacionamento violento? Por que você continuou no relacionamento abusivo? E olha a resposta de 62%. Eu tenho certeza que vocês que estão, né, versadas nesse tema da violência contra a mulher vão gabaritar, vão saber todas as respostas. Mas é importante falar para a sociedade, para as pessoas e conversar. As mulheres estão com medo. 62% não vai buscar, né, ajuda exatamente por medo. E 52% das mulheres que sofrem violência não falam da violência nem sequer para a sua família. Ou seja, elas ficam na situação de violência em silêncio. Então, nós temos que compreender isso, né? Então, além de falarmos com a mulher e dizermos para ela denuncie, tem que denunciar mesmo, a gente tem os números mostrando que mais mulheres estão morrendo sem a medida protetiva de urgência do que com. É claro que a medida protetiva de urgência não é suficiente, não é isso que vai evitar a morte, mas ela, num percentual muito interessante, ela acaba, então, a gente acaba observando que mais mulheres morrem sem a medida protetiva do que com a medida protetiva. Então, tudo isso é importante. A denúncia anônima é importante, e é importante falar com este homem que está praticando a violência. Se você não consegue falar com este homem, fale com os familiares deste homem que está praticando a violência, com os amigos deste homem que está praticando a violência, né? Se você tem essa condição, essa possibilidade, também é muito importante, e chegar, claro, né, no 180 e todos os outros canais. E aí a gente vai trabalhar
exatamente essa questão, por que a gente tem tanta essa preocupação? Os dados no Brasil, os últimos dados que a gente tem do censo de 2020, do Atlas da Violência de 2020, que vão trazer a quantidade de mulheres mortas em 2019 no Brasil. E olha que interessante, que absurdo, que triste, na verdade. Quase 90% das mulheres mortas em 2019 no Brasil, em todo o território nacional, todas as mulheres mortas, né, por mortes violentas, 90% foram mortas pelos seus parceiros e ex-parceiros. Então, essa situação subjetiva da mulher, quando ela diz medo, né, quando ela responde para nós, por que você não está, por que você não toma uma atitude? Ela diz que tem medo, infelizmente, eu preciso dizer que esse medo dela tem, tem razão de ser, porque as mulheres estão morrendo, 90%. 60% das mulheres mortas em 2019 no Brasil foram mortas exatamente dentro da sua própria casa. E aí, olha o absurdo que eu vou dizer agora. Eu vou dizer que o lar não é o lugar seguro da mulher brasileira. Quer dizer, é uma coisa absurda isso. A gente pensa, né? Agora estamos na balada, estamos agora na pandemia, mas antigamente que as pessoas iam para a balada, eu dizia, olha meninas, vocês estão mais seguras indo para a balada do que ficando em casa. As estatísticas estão mostrando isso. Então, a mulher sofre menos violência na rua do que dentro de casa. Se a gente for falar da violência sexual contra meninas e crianças, então, é uma coisa absurda, né? O quanto que as meninas e crianças, adolescentes, estão exatamente sofrendo violência sexual dentro das suas próprias casas. Então, a gente tem esses números, são números importantes. A gente tem as estatísticas também, várias estatísticas de de vários estados, vão mostrar para nós que o principal motivo pelo qual as mulheres estão sendo mortas no Brasil é por elas exercerem o direito de decidir sobre a sua própria vida e decidir se separar. Então, aquilo que é um direito de todas nós, é uma liberdade nossa, nos correspondermos, né? Estarmos com as pessoas que a gente queira e decidir com quem a gente quer, esse direito nosso está sendo exercido com um custo muito grande e o custo de vida de mulheres. Então, em São Paulo, uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo vai trazer para nós a informação de que 45% das mulheres que estão sendo mortas exatamente nesse momento, que elas estão pedindo a separação judicial ou que elas acabaram de fazer esse pedido, né? Então, é um dado alarmante, preocupante, sim. Esse exercício está sendo respondido pelos homens dessa forma, né? Forma de violência e violência fatal. Também as mulheres estão sendo mortas por aquilo que se chama de ciúmes, e eu queria aproveitar essa nossa audiência tão qualificada para fazer 2 pedidos. Não vamos reproduzir essa ideia de que as mulheres foram mortas por ciúmes. Na verdade, ela está sendo morta pelo sentimento de posse dos homens. Ciúme é uma coisa, sentimento de posse é o que vai explicar por que as mulheres estão sendo mortas. E aí o segundo pedido, uma questão de linguagem também, não vamos dizer e reproduzir que ela foi morta porque o homem não se conformou com o fim do relacionamento. Poxa, se a gente falar isso, às vezes dá até pena do homem, né, doutora Vanessa? Poxa, coitadinho, né? Estava lá sofrendo pelo fim do relacionamento, então ele foi lá e matou a mulher. Que isso? Como é que a gente pode reproduzir uma coisa dessa? Ele matou porque ele não aceitou a autonomia da mulher. É disso que nós temos que falar. Então, não podemos repetir o que está nos jornais, que está em todos os lugares. Ele matou porque não se conformou com o fim do relacionamento. Então, ficam esses 2 pedidos da questão da linguagem aqui, né? Bom, então, o medo está sendo o motivo principal para 62% das mulheres não denunciarem. Depois nós vamos encontrar, em segundo e terceiro lugar, empate técnico, que é a questão financeira e a preocupação com os filhos. As mulheres podiam assinalar mais de uma alternativa, é por isso que, quando a gente soma todos os motivos, dá mais de 100%. Mas só para a gente entender, 62% é o medo, 32% é dependência financeira e 31% preocupação com a criação dos filhos, dentre outros motivos, vergonha, não acreditar na justiça, muito grave isso, não acreditar na justiça, né? E aí a gente já me encaminhando para os finalmente, para cumprir bem aqui o meu tempo, e também tenho muita vontade de escutar a doutora Vanessa, eu queria dizer que nós temos uma pesquisa feita no ano passado, e vocês me vêm falando muito de números, né? Eu já adianto aqui, dizendo que tem uma filosofia até de vida que diz que o que não se mede não se muda. E em relação à própria violência contra a mulher, só para vocês terem uma ideia, somente na década de 90
que a gente vai fazer a primeira pesquisa sobre violência contra a mulher no Brasil. E essa pesquisa, olha que interessante, não veio aqui da sociedade brasileira querendo compreender qual era a situação da mulher, a condição da mulher na sociedade, veio de um organismo internacional que estava interessado em fazer aportes financeiros no Brasil, investimento no Brasil, e tinha a informação, que é uma informação verdadeira, de que quanto mais violência doméstica você tem no país, menos lucro você tem naquele país. Então, olha, foi o interesse de uma organização, não, uma organização internacional, que queria fazer investimento no Brasil, e aí nós tivemos a primeira pesquisa no Brasil só na década de 90. Até então, não se sabia exatamente como é que era a situação da violência contra a mulher no Brasil. Mas, e aí, então, que eu vou falar de uma outra pesquisa, mais um número aqui, depois, doutora Sueli, se o pessoal quiser as referências das pesquisas, primeiro pode encontrar nas minhas redes sociais, mas também, se tiver alguma específica, pode me pedir, que eu mando, né, direitinho quem queira a pesquisa específica. Mas essa pesquisa que eu vou fazer referência agora diz respeito a uma pesquisa feita pela ONU em vários países, e vai mostrar que no Brasil, quase 90% de brasileiras e brasileiros têm preconceitos sexistas. Então, olha o tema que a gente está trabalhando, né? Então, a gente tem que lidar com todo o preconceito, com o estereótipo de gênero, com aquela ideia, né? Como, por exemplo, escutamos no ano passado um juiz dizendo, um juiz da Vara de Família de São Paulo, audiência sendo gravada, e ele chega e diz assim, se tem Lei Maria da Penha, estou nem aí. Ninguém agride ninguém de graça. Olha que absurdo, numa audiência, um juiz, uma vara de família. Então, tenta imaginar o que nós enfrentamos, né? Vocês sabem perfeitamente o que nós enfrentamos. Daí nós temos essa situação de dizer ninguém agride ninguém de graça, significando o quê? A mulher deu motivo para sofrer a violência, porque o homem não iria agredir se não tivesse uma motivação. E que motivação tem para a violência? A motivação para a violência, como todas nós estudamos no nosso Código Penal, são 4. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Ponto. Se não tiver nenhuma dessas 4 situações, nada justifica a violência. Nada vai fazer que essa violência possa ser, não venha a ser objeto de uma punição. Então, isso é importante da gente compreender, né? E é por isso que a gente tem, já indo então para os encaminhamentos finais, entender que quando a gente está nesse tema da Lei Maria da Penha, feminicídio, quando a gente está falando da violência contra a mulher, a própria Lei Maria da Penha vai trazer para nós duas informações. A primeira, que é uma lei excepcional, significando dizer que um dia nós vamos poder nos despedir da Lei Maria da Penha. Então, ela veio para causar, ela veio para trazer uma mudança no número de violência contra a mulher. E o dia que a gente atingir essa mudança e tiver num patamar civilizatório, a gente não precisaria mais da Lei Maria da Penha. E a segunda questão é que a Lei Maria da Penha, ela traz todo um compromisso, e traz um compromisso dos atores jurídicos e dos atores não jurídicos, que eu sei que aqui também, junto com a justiceira, nós temos também pessoas que não são da área jurídica. E a Lei Maria da Penha vai trazer esse compromisso, vai trazer o compromisso da sociedade, para dizer que exatamente quando a gente trata desse tema, nós não podemos ser neutros, porque ser neutro é exatamente ficar do lado do mais forte. Essa que é a questão. Então, não é uma situação de que as mulheres, os homens são malvados e as mulheres são boazinhas. A violência contra a mulher é mais grave do que a violência contra o homem. Não. É entender que existe todo um contexto da Lei Maria da Penha, que são aquelas 3 situações, violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto, lembrando que só nesses 3 contextos nós vamos aplicar a Lei Maria da Penha, ou a questão do feminicídio em 3 contextos também, violência de gênero, menosprezo e discriminação. Nessas situações todas, se mostra exatamente uma particularidade, uma situação em que nós, pela condição de mulheres, somos vítimas, né? Não sei se vocês vão se lembrar do caso de Realengo. Até hoje estava dando uma entrevista sobre esse caso, e as meninas pesquisadoras levantaram uma tese muito interessante do feminicídio lá no caso de Realengo. E eu mesma digo, poxa, nunca que eu tinha parado para pensar. O que aconteceu naquele caso da escola do Rio de Janeiro é que ele, o atirador, ele atirou preponderantemente nas meninas e na cabeça das meninas, né? Porque foram 13 pessoas que foram vítimas, inclusive ele, que acabou cometendo suicídio. E ele dizia na carta, falava exatamente essa misoginia, mostrava misoginia na carta. Os 2 meninos que acabaram morrendo foi por acaso, porque ele se dirigiu contra as mulheres. E quando ele teve que atirar contra os meninos, ele atirou nas pernas dos meninos, e não na cabeça das meninas, como foi. Então, nós temos, só que foi antes da própria lei do feminicídio, esse caso do Realengo,
E ninguém pensou em feminicídio naquela época. E aí mostra aqui, que eu queria finalizar, a importância da gente ter a lei do feminicídio, porque exatamente já na investigação, já no processo e já no julgamento, a gente começa a colocar esses elementos de gênero para discutir exatamente esse tipo de conduta, que é matar uma pessoa por uma condição que é inerente dela. Eu não tenho culpa de ser mulher, eu não tenho culpa de ser negro, eu não tenho culpa de ser homossexual, eu não tenho culpa de determinada religião. Então, você matar uma pessoa por uma condição que é inerente é muito mais grave do que numa outra situação. Então, o feminicídio não é a morte da Alice, não é alguém se dirigindo contra a Alice pelas minhas características, pela minha situação, mas pela minha condição de mulher. E isso gera uma maior gravidade do crime. E o feminicídio busca exatamente isso, né? Punir mais gravemente, porque o fato é mais grave. Então, é isso que busca. Não busca exatamente fazer com que não existisse o crime de feminicídio. Não foi isso que buscou a lei do feminicídio. A prevenção, a gente vai fazer pela educação, que é muito importante, e vai fazer também com essa conscientização da sociedade em relação à violência contra a mulher e não tolerar jamais, né, e tentar ter essa visão de que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, e é o que as justiceiras fazem, e eu dou aqui os parabéns para todas vocês que dedicam esse tempo, agora inclusive na pandemia, que a gente tem dupla, tripla, a Najara falou, né, eu digo, Najara, a gente tem o trabalho contínuo, não para mais, porque mesmo quando a gente está dormindo, tem o trabalho mental, porque a gente já está pensando na comida no dia seguinte, que horas que eu tenho que botar um despertador, o meu filho vai ter trabalho, não vai ter, então a gente não para mais, a gente está num trabalho contínuo, né? E vocês que são mulheres, que a gente sabe que está nessa condição de trabalho contínuo, e ainda assim doar uma boa parte do seu tempo para esse projeto tão bonito, puxa vida, fico até sensibilizada e não tenho como dizer para vocês que vocês são incríveis. Bom, muito obrigada. Obrigada, professora. Quanto ensinamento, e olha que tem coisa que eu estou na área e eu aprendi hoje, né? Inclusive, a questão da representação, a Ivanda me ligou hoje e falou assim, o delegado pediu para ela voltar para representar o boletim de ocorrência da agressão. Eu falei assim, mas escuta, a agressão não precisa representar. Então, o próprio sistema, ele dificulta muito que a mulher tenha acesso, né, doutora, e que ela peça as medidas protetivas e que a gente tenha aí como evitar os feminicídios, né? Então, assim, o sistema também precisa evoluir muito. A lei é muito boa, mas eu acho que precisa de uma capacitação e Falou a palavra muita certa. orientação para os agentes que comandam aí, que estão à frente das delegacias, né? Perfeito, exatamente. Bom, a Gabi entrou e eu vou passar a palavra para ela, a doutora Alice, porque ela tem um outro evento, né? Então, ela vai dar a palavra e aí a gente volta para as palestras. Gabi? Doutora, Saiu de novo. sou eu de novo. Ela tem um evento agora na Associação Paulista do Ministério Público. Não é agora, é às 9h, mas eles chamaram ela para se apresentar antes de iniciar. Então, ela saiu para entrar nesse e volta de novo. Vamos dar continuidade com a doutora Vanessa Berbel. E aí, quando ela terminar, a gente fala com ela. Pode ser? Pode ser. Então, doutora Vanessa Vilela Berbel, ela é professora e coordenadora geral do Ligue 180, e ela está com a sua companheira de trabalho, a Andréia, né? Vanessa? Exatamente. Boa noite, doutora Sueli Amoedo. Boa noite, Najara. Eu cumprimento em nome de vocês a todos os membros, né, as nossas queridas companheiras de luta, das justiceiras que estão aqui diariamente, né, fazendo coordenando essa rede, doando o seu tempo, auxiliando e acolhendo essas mulheres. Então, cumprimento todas elas em nome da doutora Sueli Amoedo e da doutora Najara, e também quero parabenizar e agradecer pela oportunidade de estar ao lado da doutora Alice Bianchini, pioneira nos estudos, né, do direito à mulher, disseminadora de informação de qualidade, extremamente atuante no combate à violência, e agradecer também como pesquisadora, né, pelos estudos que a doutora Alice faz e nos orienta, para que cada vez mais a gente tenha cientificidade no nosso olhar, né, não seja mero achismos ou perspectivas puramente ideológicas. A questão da mulher
ela não parte deste lugar, né? Ela parte, sim, de dados, né? As estatísticas, como a doutora Alice nos demonstrou, elas mostram que, sim, a mulher é extremamente vulnerável no Brasil, ela se encontra numa situação em que ela precisa de um olhar diferenciado do legislador, de um cuidado maior das instituições, e que, portanto, compete à existência de estruturas e de equipamentos públicos que possam acolhê-la e possam protegê-la quando necessário for. E é para isso que nós temos o Ligue 180, um equipamento público, um serviço gratuito que opera nacionalmente. Ele foi criado pela legislação em 2003, mas opera efetivamente desde 2005. Historicamente, já temos, até a data de hoje, certamente mais de 10 milhões de atendimentos realizados. Temos, então, diversos canais e diversos lugares de oportunidade para que essa mulher procure os serviços, procure a rede, tenha então o amparo da rede de proteção e de atendimento. E eu quero, nesta fala de hoje, demonstrar para vocês, né, e também oportunizar esse diálogo com toda a rede das justiceiras, essa força-tarefa que é emblemática no nosso Brasil, e também sei que há braços das justiceiras também fora do Brasil para acolher essa mulher, né, que de repente teve que se deslocar para outro estado, para outro país. Uma grande preocupação nossa também, né, porque nós sabemos que o Ligue 180, ele deve atender a todos que dele necessitar, independente se essas brasileiras estão em território nacional ou não. Então, eu quero também uma oportunidade de dialogar com vocês, de saudar as dúvidas e demonstrar o porquê nós precisamos fortalecer este canal de atendimento. É muito importante que haja capilaridade na disseminação da informação e que existam diversas portas de entrada para essa mulher, porque quando se promove a denúncia, é um momento único. Como eu vou demonstrar com os dados da Ouvidoria Nacional, a maioria dessas mulheres são as próprias denunciantes, muito pelo que a doutora Alice nos colocou, que há ainda, infelizmente, uma cultura social de não interferir nas relações, né, quando essa violência é de ordem afetiva, né, ou de ordem em relação em decorrência do ambiente doméstico, promovida no ambiente doméstico. Então, há uma cultura de não se interferir. Acaba que a maioria das denúncias, inclusive que nós recebemos, são realizadas pela própria vítima. Isso é interessante, porque se a gente for pegar outros grupos vulneráveis, como idosos, crianças, e digo também dos adolescentes, a criança é até justificável pela dificuldade de acesso no equipamento, né, mas os adolescentes estão muito inseridos na tecnologia. Mas se você for pegar outros grupos vulneráveis, quem faz a denúncia não é prioritariamente a vítima, né? Então, quer dizer, a gente já tem inserido numa cultura social diferente, de que as pessoas devem denunciar quando outros grupos vulneráveis, deficiente, idoso ou criança, são atingidos. Agora, quando é uma relação de violência doméstica e familiar, nós temos um recuo, né? Nós temos, então, infelizmente, essa cultura de não interferência, o que prejudica e muito o acesso dessa mulher aos canais. De modo que a gente vai ter, de fato, denúncias a maioria das denúncias, como eu vou demonstrar com os dados, são realizadas por esta vítima, e quando ela vai denunciar, vou mostrar para vocês pelos números da Ouvidoria Nacional, ela já está de longa data a sofrer esta agressão, né? Muitas relatam estar há mais de 10 anos sofrendo esta agressão. Portanto, aquilo que a doutora Alice nos disse se confirma com os números também da Ouvidoria Nacional, de que o crime de feminicídio, ele é evitável e é uma violência anunciada, né? Porque essa mulher já está há 10 anos sofrendo a agressão, esse agressor, ele passa a entender que ele vai estar impune, né? Ele passa a gozar de uma situação mais confortável para a realização desta agressão, até o momento em que ela culmina no óbito,
Bom, então, a gente entende que esse momento, essa porta de entrada, que é o canal de denúncia, ele é extremamente precioso. Eu estou à frente da coordenação do Ligue 180 desde outubro, né, faz pouco tempo, então, mas a gente já pôde perceber grandes avanços. A Andréia entrou comigo também há pouco tempo como a coordenadora. A Andréia é policial, então ela tem essa percepção também dos órgãos de segurança pública, e nós estamos num grande projeto de aprimoramento, de melhoria dos nossos canais de atendimento, inclusive com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que está revisando tantos formulários de risco. A gente tem um novo formulário de risco feito pelo CNJ e CNMP. Nós estamos procedendo à aplicação, né, nos nossos canais de atendimento. A gente sabe que o formulário de risco, ele é extremamente importante, porque ele vai conseguir mapear, diagnosticar, né, essa possível agressão, ou o nível da agressividade que essa mulher está exposta, e levar ao órgão de segurança pública, então, esse diagnóstico prévio para que tome as medidas emergenciais. Nós estamos, então, com esse apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, mas também contamos com a parceria do CNJ e do CNMP, da Ouvidoria das Mulheres e da doutora Gabriela Mansur, que é, de fato, uma apoiadora, vem prestando ali muitos auxílios a nós para o aprimoramento interno dos serviços. Quero agradecer a ela e agradecer também às justiceiras, porque o grande gargalo da proteção da mulher não é a lei, como disse a professora Alice, a nossa lei é uma das melhores do país. Talvez também não seja tanto os canais de denúncia. Claro que a gente precisa melhorar a capilaridade deles, né? Mas nós temos uma ouvidoria, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é considerada uma das maiores do mundo, uma das melhores do mundo. O que nós precisamos é que, na ponta, a hora que chega essa denúncia, tenha um socorro urgente, né? Tenha um socorro imediato. E nós sabemos que os órgãos de segurança pública não dão conta, né? não conseguem, não têm, às vezes, a estrutura necessária, e que, muitas vezes, não são eles também que vão resolver aquele problema. A gente precisa lembrar, como disse a própria professora Alice, que a Lei Maria da Penha tem a parte de punição do agente, mas ela tem uma grande parte de prevenção, né? E ela trata da rede de atendimento e coloca também que os órgãos de política pública, eles precisam fazer esse alinhamento da rede, né? Essa rede precisa estar bem coordenada, e coloca que, inclusive, eu quero citar que a legislação criadora da Central de Atendimento do Ligue 180, ela prevê que, prioritariamente, este relato, ele precisa ser passado para os órgãos de persecução penal, claro, mas também encaminhado para aquela rede que vai dar o atendimento, né? Então, para a rede de atendimento para os CEANs, né, para os CRANs, ser informada de uma casa-abrigo, enfim, que essa mulher tenha acesso à informação de onde ela pode encontrar aquele equipamento público, aquele serviço público que pode lhe conferir abrigo, que pode lhe conferir proteção imediata. E daí porque o Ligue 180, além de ser um canal de denúncia, e isso é muito importante, mas ele também serve prioritariamente como um canal de informação. Então, 90% dos atendimentos que nós fazemos, e eu acho que isso até é um número até desconhecido pela maioria da população, é de informação. As denúncias representam 10%. Tá? E o que as justiceiras também, essa capilaridade, né? As justiceiras, pelo que a doutora Gabriela Mansur me posicionou, existe mais de 6 mil mulheres, né, a doutora Sueli, vinculadas ao projeto, tem essa potência de também disseminar informação. E nós sabemos que a informação é uma das principais ferramentas para o enfrentamento da violência, né? Então, o Ligue 180
O que nós... quero parabenizar, a Najara me falou que vocês fizeram um grande compêndio dos projetos, né, da sociedade civil, dos órgãos não governamentais, dos organismos não governamentais que prestam esse atendimento, esse acolhimento psicológico, jurídico, enfim, ou que prestam algum serviço para esta mulher. E eu quero parabenizar e dizer que nós nos importamos, nos interessamos e vamos querer fazer uma parceria para que possamos disseminar esse compêndio de informação que o Projeto Justiceiro está fazendo. É extraordinário a tarefa que vocês fizeram. A gente, às vezes, no governo não consegue fazer tudo isso, mas veja só, sou eu e a André, e aí vocês são 6 mil mulheres, e daí isso mostra a importância de que a solução para isso que nós passamos é o alinhamento entre governo e sociedade, né? Nenhum dos dois, os dois precisam caminhar, precisam falar a mesma linguagem, precisam caminhar de mãos dadas, né? E nós aqui recebendo essa denúncia e tendo a sociedade civil, tendo as organizações não governamentais que fazem um trabalho extraordinário, excelente, muitas vezes até melhor até que poderia um organismo, um órgão prestar, né? Um órgão de Estado prestar. Então, esta convergência de forças, né? E é isso que a nossa ouvidoria e também o nosso ouvidor e a gestão ao qual nós nos vinculamos, ela promove, né? Enfim, ela quer promover e ela objetiva. É justamente esse alinhamento de forças, porque todos juntos nós sabemos que conseguiremos acolher, dar o atendimento imediato e fazer o enfrentamento a esta cena de violência, né? Bom, eu me estendi um pouquinho nessa fala inaugural, doutora Sueli, não sei se tenho tempo para mostrar alguns dados para vocês, se posso fazer aqui o compartilhamento de tela. Tem sim, doutora, pode falar. Tem? Tá, joia. Eu queria mostrar uma pequena evolução dos dados para vocês. Deixa eu ver se... Acho que eu não posso, né? Eu estou sem essa habilitação. Eu acabei de dar acesso para você. Obrigada, tá ótimo. Vou passar uma apresentação rápida. Queria só dizer para vocês, deixa eu só colocar no modo de apresentação, se dá certo. Às vezes, quando a gente coloca no modo de apresentação, ele acaba não passando muito bem, né? Bom, então a pergunta que a gente tinha, né, é como a gente pode combater o feminicídio a partir do fortalecimento, né, a partir dos canais de denúncia. E daí eu já respondo a minha fala introdutória, acho que já pode dar algumas respostas, né, não tenho o objetivo aqui de esgotá-las, mas dar algumas respostas, né. Primeiro, a importância desse momento da denúncia, que, como eu disse, mulheres, quando elas chegam, a vítima, quando chega a denunciar, ela já está há muitos anos, ou muito tempo, muitos meses, passando por esse sofrimento, né? Então, ela tem uma coragem, como a doutora Alice falou, o principal motivo da não denúncia é o medo, então é esse momento em que ela rompe o medo. E daí essa mulher precisa do quê? Do acolhimento, precisa ser encaminhada para o lugar correto, né, caso ela esteja em sangramento, caso ela tenha algum ferimento, se for uma violência sexual, ela precisa saber que ela tem um atendimento do SUS, um atendimento do Sistema Único de Saúde especializado, né, para as vítimas de violência sexual. Ela precisa saber que existe uma casa-abrigo, que existe uma casa da mulher brasileira, onde ela pode, inclusive, abrigar a ela e aos seus filhos. Então, essa porta de entrada, esse momento do canal de denúncia, a gente vem aqui, a doutora Sueli, trabalhando para que ele seja bastante acolhedor e efetivo, né? Acho que são as duas palavras que definem o que nós devemos fazer. E a gente conta com o amparo de pessoas que são referências na área, e daí já faço o convite também para a doutora Alice, né, e outras referências na área que estejam aqui falando conosco, que possam contribuir, inclusive para de repente, doar um pouco do seu tempo
fazendo um vídeo, fazendo alguma instrução, algum material instrutivo, a gente pode fazer isso institucionalmente, né, com o projeto de justiceiras, para que esse operador ou essa operadora, lembrando que o Ligue 180, quando o atendimento dele é feito por mulheres, né, essencialmente por mulheres, mas para que esses operadores, eles tenham habilitação para dar o acolhimento necessário. A gente já está fazendo isso com a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, mas também contamos, né, com a doutora Gabriela, também se dispôs a fazer um treinamento, né, e nós agradecemos e contamos sempre com os nossos parceiros. Bom, além de ser essa primeira porta de denúncia, esse momento importante, a aplicação também é o primeiro momento em que ocorrerá a aplicação do formulário de risco, né, e a partir desse formulário de risco é que vai ter uma posição emergencial das autoridades, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público. E também por meio dos canais de denúncia que se presta informação, né, que tipo de equipamento de serviço público tem disponível para aquela situação. Bom, eu queria apresentar, para a gente ter mais noção do papel do canal de denúncia, especialmente do Ligue 180, um breve histórico dele, os dados gerais de denúncia e os canais de atendimento disponíveis. Eu farei isso para não cansar a minha audição, né? As pessoas que estão me ouvindo, farei isso assim, prometo fazer em menos de 10 minutos. Bom, a central de atendimento ela foi criada, então, em 2003, e em 2005 ela se iniciou os serviços da central de atendimento, né? Em 2010 foi regulamentado, teve decreto regulamentador, e em 2015 nós comemoramos os 10 anos do serviço do 180 em funcionamento, e lá nós já tínhamos mais de 4.708.000 atendimentos realizados, né? Bom, perdão, que eu cliquei aqui na tela. Em 2018, nós tivemos uma série de mudanças, doutora Sueli, que muitas pessoas ainda nos questionam, né, sobre essas mudanças, mas nós tivemos uma série de mudanças que questionam como elas funcionam, mas que resultaram num grande aprimoramento dos serviços que a gente pôde observar pelos dados de 2019 e 2020. Em 2018, a primeira mudança positiva foi que as pessoas que ligam para o Disque 100 ou para o 180, ela não precisaria mais derrubar a ligação e fazer uma nova ligação, caso tivesse feito para o tridígito equivocado. Então, muitas vezes, essa mulher, né, ligava para o Disque 100, o Disque 100 é voltado para os outros grupos, e daí lá não necessariamente é um atendimento por mulheres, né, daí a gente tem outros padrões de atendimento, outros protocolos de risco, e daí, a partir de 2018, essa ligação é imediatamente direcionada dentro da central. Uma outra questão importante, né, é que o Ligue 180 passou a fazer parte da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e também, em junho de 2018, ele deixou de receber os denominados relatos de denúncia. Então, até 2018, essa mulher podia ligar e fazer um relato de denúncia e dizer que não queria que encaminhasse para, enfim, para os órgãos que fossem adequados, né? Então, ali, delegacia ou Ministério Público, enfim. Porém, com a súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, uma súmula do STJ, em que diz que, inclusive, a lesão, ela é uma ação penal pública incondicionada, né? Então, depende de representação, toda e qualquer denúncia, toda e qualquer manifestação de uma violação de direitos humanos é recepcionada como uma denúncia e logo encaminhada para os órgãos competentes, né? Então, a gente não tem mais esses chamados relatos de denúncia. Então, tudo que a gente recebe de violação é encaminhado para os órgãos. E é importante a gente lembrar que a gente não fala só de crimes, né? A gente está falando de violação a direitos humanos. Pela Lei Maria da Penha, toda agressão à mulher é uma violação a um direito humano. Então, tudo que ocorre com essa mulher vai ser recepcionado pela Central de Atendimento do Ligue 180, com pessoas especializadas, né, por outras mulheres, com aplicação do protocolo de risco, e também situações que fogem ali à esfera criminal também vão ser recepcionadas, né? A gente teve uma campanha recente da violência política contra a mulher, né, que nós recepcionamos ali
situações que não necessariamente eram crimes, mas que coibia no seu direito fundamental de participar ativamente da política. Bom, essas mudanças possibilitaram uma melhoria no tempo de atendimento, né? Então, antes a gente teve relatos de pessoas, nosso próprio chefe fez uma ligação uma vez, e ele demorou 40 minutos para ser atendido, antes de 2018. 40 minutos, né? É impossível uma pessoa que está em sofrimento, né, está nesse momento, esperar 40 minutos. Então, com essa mudança, a gente mudou também os padrões, enfim, padrões de gestão desse contrato mesmo, desse contrato da central de atendimento. Hoje vocês podem fazer o teste, se quiser. Inclusive, fiz testes com pessoas que estavam fora do Brasil, e 92% das ligações são atendidas em menos de 30 segundos. Tá? Então, menos de 30 segundos já vai para a URA, e a gente tem atendimento também em português, em espanhol e inglês, e também a gente tem o atendimento pelo WhatsApp, pela videochamada para pessoas que têm deficiência, né? Então, surdo e mudo, tem a videochamada por meio do nosso chat. Bom, então, a partir desse momento, o Ligue 180 compõe a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que tem as obrigações de receber, examinar e encaminhar essas denúncias, além disso, prestar informação, né? Então, o maior conteúdo nosso é essa prestação de informação. Em relação às denúncias, a gente já chega a mais de 10 milhões de atendimentos, né? A gente teve uma progressão nessas somatórias, e a partir de 2020, essa somatória é feita ali de 180 e diz que 100 em conjunto, mas a gente sabe que dos 180, nós temos uma média de 34% dos atendimentos da ouvidoria, especificamente do Ligue 180, né? Então, somados, nós já chegamos a mais de 10 milhões de atendimentos, né? E desses 10 milhões de atendimentos, só em 2020 foram 349 mil protocolos de denúncia, tá? E daí, rapidamente, a gente entender quais são as violações, né, que nós registramos mais, é que essas mulheres estão submetidas. Eu trouxe para vocês alguns dados, e esses dados vocês podem obter a partir do painel de dados da Ouvidoria Nacional. Não sei se todas aqui sabem, mas antes a gente tinha que esperar o balanço do 180, né, para saber quantas denúncias tiveram, quais eram os tipos de denúncia. Agora não há mais necessidade. Eu vou compartilhar aqui no chat, depois para vocês, o link do painel de dados da Ouvidoria Nacional, mas se vocês colocarem no Google painel de dados da Ouvidoria Nacional, vocês vão ver que os dados de 2020 já estão todos lá disponíveis, e é possível fazer uma série de filtros. É possível você saber o perfil do agressor, o perfil da vítima, os municípios, saber quanto cada município recebeu, quantas denúncias são referentes a cada município, né? Saber os locais, se isso foi no metrô, foi no transporte público, foi na casa, enfim, uma infinidade ali de elementos para que a gente possa, inclusive, se antecipar, né, fazer pesquisas científicas, fazer análise desses dados, se antecipar a essas agressões. Bom, em 2015, a gente tem que a maioria das mulheres, aqui nesse gráfico, 38% das mulheres, enfim, das vítimas de violência, relataram que elas sofriam essa agressão há mais de 10 anos, né? Então, em 2015. Se a gente pegar os dados só do segundo semestre de 2020, nós vamos perceber que esse cenário não é muito diferente, né? Nós temos aqui um grande grupo que nos traz que essa violência era sofrida há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, né? Ou pelo menos há mais de um ano. Então, o que demonstra que, de fato, esse momento da denúncia é um momento extremamente importante, porque essas agressões não é uma agressão. Quando a vítima chega a denunciar, é porque as questões já se prolongaram durante muitos anos, né? E daí eu disse para vocês que esses dados vocês podem obter aqui no painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Eles têm essa configuração. Vocês podem fazer filtros por denúncia, por perfil da vítima, por perfil do suspeito, né? Enfim, e conseguir fazer ali ter bons resultados nas suas análises, né? Bom, além disso, pegando ainda os dados do segundo semestre
de 2020, né? Então, só para a gente se ater a esse dado que é o mais recente, a gente vai perceber que a maioria das denúncias são em decorrência de violações à integridade, né? A integridade física ou psíquica física ou psíquica desta mulher. A maioria delas, como eu vou demonstrar na sequência, são de lesões de fato ao corpo desta mulher, né? Violações de fato ao corpo desta vítima. Então, a gente tem, em segundo semestre de 2020, aproximadamente 46 mil denúncias, e dessas 46 mil denúncias, 42 mil são afetas à integridade, né? E se abrirmos esse dado da integridade, nós vamos apurar que, em relação à integridade física, são mais de 32.549 denúncias, e que as mais expressivas, né, as que mais são relatadas, são denúncias de agressão e de lesão corporal, o que anda muito próximo das tentativas de feminicídio, né? Para os nossos operadores, né, para a gente é difícil conseguir, a partir de um relato, fazer esse juízo de valor se essa agressão, né, se essa lesão foi uma tentativa de feminicídio ou não. Mas o que a gente pode ter com certeza é que uma agressão que chega a atingir o corpo da vítima está muito próximo, né, a culminar em um feminicídio. Bom, além disso, eu fiz outros filtros, né? E a gente tem aqui como a maioria dos relatos, então, são afetos à agressão, à lesão corporal, e soma-se a isso maus tratos e torturas físicas. Qual é o perfil, né, desse agressor, né? Quem é prioritariamente o agressor? Então, os dados, de fato, comprovam, né? Então, não são mero achismos. Esses dias até, a doutora Sueli, não sei se outras viram também, um vídeo de uma moça em que ela falava que os homens deveriam ter, mas não caberia a Lei Maria da Penha, não caberia uma proteção da mulher, porque os homens são os que mais sofrem violência doméstica. Só que ela esqueceu de ver que esses estudos, muitas vezes, eles estavam pautados que o homem sofreu essa violência porque a mulher estava repelindo uma agressão anterior, né? Então, assim, e de uma forma, assim, muito pouco científica, né? Pouco analisada, e acaba ali desprestigiando um trabalho, né? E trazendo um retrocesso. Então, se a gente for verificar os dados, eles comprovam, pelo menos da Ouvidoria Nacional do LIB 180, aquilo que a doutora Alice já diagnosticou, que há, infelizmente, muitas famílias, muitos lares não são lugares seguros para essa mulher, né? E a maioria das agressões são realizadas justamente por aquele que lhe deveria dar afeto, né? Então, pelo marido, pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo ex-marido, né? Então, aqui os dados demonstram justamente essa questão. E se vocês quiserem entrar no painel de dados, lá vocês vão poder, inclusive, explorar isso sobre quais são as regiões. A gente fez também um diagnóstico em relação à população e quantidade de denúncias por população, também o perfil de renda da vítima e do agressor, o perfil da idade também, tudo isso vocês podem obter no painel de dados. Bom, acho que já passou meu tempo, mas gostaria só de lembrá-las que a Ouvidoria Nacional, Ligue 180, ele oferece o canal de atendimento por vídeo, chamada em Libras, é uma coisa que eu gostaria de que todas divulgassem. Essa mulher que é surda e é muda, ou é muda, ela não tem, às vezes, o mesmo acesso, né, a essa possibilidade de denúncia. A gente está muito preocupado com essas situações. É importante que a gente divulgue que existe essa possibilidade. Então, entrando no site da Ouvidoria, a gente tem um atendente que fica 24 horas, né, atendente de Libras, para prestar esse atendimento e registrar esta denúncia, né? Além disso, a gente também tem o chat no próprio site da Ouvidoria Nacional. Nós temos o aplicativo, que é o DH Brasil, que todos podem baixar, né? Tem na Apple Store, tem lá na loja da Apple Store, e se quiserem ir no Google Play, mas se quiserem também entrar no site da Ouvidoria Nacional, tem um QR Code, você aponta e já baixa o aplicativo. E, além disso, eu gostaria que todos, nesse momento, também pudessem pegar os seus telefones e fazer o registro do nosso WhatsApp, que é o 61
6199-656-5008, 6199-656-5008. Eu pediria que todas e todos registrassem, né, esse número nos seus celulares e fizessem a mais ampla divulgação. A gente ainda tem a comunidade no Telegram, que é Direitos Humanos Brasil, e também, então, estamos integrados aí às redes sociais. Bom, e para a gente finalizar, então, além desses canais de atendimento, nada disso vai funcionar se a gente não tiver um alinhamento com os órgãos, né, com os órgãos públicos, mas também o apoio da sociedade e das organizações. E daí, novamente, parabenizo o Projeto Justiceiras, que é referência no cenário nacional. A gente tem aqui parcerias com a Avon, com a Magazine Luiza. É possível, dentro do aplicativo do Magazine Luiza, você encontrar, né, o canal de denúncia do Ligue 180. Nós temos parceiros como a Forte Lever, e também contamos também, no futuro bem breve, com o apoio do Projeto Justiceiras, para a gente unir forças e ter essa convergência, prestando acolhimento e atendimento a todas as mulheres que dele necessitam. Bom, deixo aqui meu muito obrigada, peço desculpa se me excedi, acho que excedi o tempo, certamente fiz isso, mas é um grande prazer poder falar com vocês e também vou ficar à disposição para tirar dúvidas. Oi, Vanessa, imagina, foi muito proveitosa a sua palestra, gostei bastante. É importante a gente saber esses dados. Eu queria te fazer uma pergunta antes de... A Gabi conseguiu entrar, Najara? A Gabi está entrando, está saindo, ela não está conseguindo se firmar aqui. Ela não, infelizmente, ela não conseguiu, nosso horário aqui excedeu e ela tinha um evento, né, que eu falei que começava às 21h20, acabou de começar, mas ela deixou um beijo para todas as participantes, inclusive para a policial militar, a Andréia, também coordenadora aí do 180, receba os nossos cumprimentos, querida, se quiser dar uma palavrinha com a gente aqui, fica à vontade, se tiver alguma coisa para agregar, foi maravilhoso, Vanessa, tudo que você apresentou, tem coisas que a gente aqui nem conhecia também. Obrigada, eu que agradeço o momento. Doutora Alice, as meninas pediram no chat se a senhora vai disponibilizar esse material da palestra. Sim, com certeza, tenho ela direitinho, eu posso passar para você, Sueli? Pode passar para mim. Pode passar para mim, não tem problema nenhum. Eu até vou passar bonitinho em forma de slide, e eu queria dizer também que vocês podem compartilhar à vontade, não precisa nem colocar direitos autorais, professora Alice, não. O importante é essa informação circular e o maior número de pessoas ter acesso à informação, né? Então, fico até honrada se vocês usarem essas informações. Eu passo para a Sueli. Eu coloquei o link do seu Insta para as meninas adicionarem a senhora, para elas poderem ter acesso a esse material. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, queria fazer uma pergunta para a Vanessa. Vanessa, o Disque 180, ele demora para chegar, né, por exemplo, para a delegacia. Tem como a gente ver essa possibilidade de diminuir esse tempo? Porque se a mulher faz a denúncia para o Disque 180, eu acho que a denúncia deveria chegar mais rápido para a delegacia, né? Para a gente ter, por exemplo, se for um caso de uma tentativa de feminicídio, como é que a gente age nesse caso? Sueli, eu agradeço pelo seu diagnóstico, mas seria importante que a gente soubesse qual delegacia está acontecendo isso, porque pelo nosso protocolo, as denúncias são encaminhadas em 48 horas, e quando há um sangramento ou uma situação em que essa vítima está lesionada, são em 12 horas. Então, não é para ocorrer uma demora na chegada da delegacia. O que pode eventualmente ocorrer é chegar e daí o órgão ter uma dificuldade em promover, né, as medidas necessárias. Mas da nossa parte, todos os esforços são realizados por encaminhamento, inclusive esse encaminhamento eletrônico. Eu, de antemão, também já reforço que a gente vem fazendo parcerias, acordos de cooperação técnica com as secretarias municipais e estaduais de políticas para as mulheres, para que elas possam ter acesso também ao nosso sistema e promover localmente esse acompanhamento da denúncia, né? A gente tem, como funciona aqui no Ligue 180, a gente manda em 12 horas com esse protocolo de risco, ou no máximo 48 horas, se não for sangramento, né, não for uma violência, enfim, um risco iminente, e a gente acompanha por 30 dias, nós ligamos na delegacia, ligamos no órgão para saber
que tipo de encaminhamento ocorreu. E daí eles nos passam se isso foi, deixa eu lembrar exatamente, eu tenho aqui anotado, se foi constatado o caso, se não foi constatado e se ocorreu essa apuração, né? A gente fez parcerias com o CNMP e o CNJ para que eles tenham acesso aos nossos sistemas e possam verificar se essa denúncia, que eventualmente virou uma ação penal, se foi concedida a medida protetiva, se não foi o porquê, já que nós não somos órgãos correcional, né, então a gente não tem poder de, eventualmente, punir ou, enfim, questionar, né, esse serviço prestado pelo órgão de segurança pública. Então, quem tem esse poder correcional, que são os ministérios públicos, né, que são as corregedorias, eles estão criando parcerias conosco, acordos de cooperação técnica para que possam verificar isso e não só também fazer uma correção, não só punir, né, porque a gente sabe que muitas vezes essa questão da não realização não é necessariamente por negligência, né, por imprudência do agente, mas uma falta de equipamento. E daí, o que a gente fez também? Ações coordenadas, eu não sei se vocês acompanharam a Operação Resguardo, que foi feita em março, uma ação coordenada com todas as polícias civis, em que, então, se uniu esforços, né, para que se realizasse a maior quantidade possível de mandados, né, foram mais de 10 mil prisões em flagrantes nesta operação que ocorreu de janeiro a março. Então, a gente vem fazendo, coordenando com os órgãos de segurança pública para fazer junto com o Ministério da Justiça, para fazer essas operações coordenadas. A gente fez em relação à mulher agora no começo do ano, mas também fizemos em relação aos idosos no final do ano passado, e contempla também as mulheres idosas nesse caso, e criança e adolescente, enfim, operações coordenadas de acordo com as temáticas, né? Então, é nesse sentido, Sueli. Agora, se está ocorrendo uma falha em alguma municipalidade em específico, alguma delegacia em específico, e que não esteja sendo do nosso conhecimento, porque são várias delegacias, e a gente, de certa maneira, tem que acreditar naquilo que o responsável colocou no sistema para nós, né? Então, se ele coloca lá que recebeu e apurou, a gente entende que essa informação está correta. Agora, o cidadão pode denunciar, né? A nossa ouvidoria, ela recebe, inclusive, a denúncia de que não está tendo o correto atendimento. E quando a gente recebe, a gente faz a apuração interna também. Não sei se respondi. Perfeito. Na próxima palestra já vai estar ali parceiro justiceira já, né? Esperamos que sim. A gente tem alguma burocracia aqui, Sueli, de lei e governo, mas vamos superá-la, ela com certeza. Eu sou filha mais velha, então se me dá uma missão, minha filha, eu vou até o fim. Doutora Alice, sabe o que eu queria te perguntar? Assim, eu sei que você está com pressa, mas acho que dá para a gente fazer essa pergunta que é muito recorrente. Qual é a diferença de homicídio e do feminicídio? Essa confusão, as pessoas não conseguem fazer essa distinção, né, muitas vezes, e isso até atrapalha no entendimento na questão da violência contra a mulher, para oferir dados e estatísticas. Quase não saiu. Isso. Então, primeiro eu queria parabenizar a doutora Vanessa, que aula gostosa, quantas informações importantes, né? O Disque 180, eu que faço muita pesquisa, sempre fiz pesquisa, que bom que ele ativou, porque teve um período que demorava muito tempo para vir as informações. Eu me lembro que eu trazia meus slides sobre a questão da violência contra a mulher, mas que foi presenciada pelos filhos. E eu trazia informação desatualizada, dizia, gente, não sou eu que estou desatualizada, eu disse 180 que não está atualizando aí as coisas, né? Então, fazia questão de explicar. E agora não, a gente tem essas informações, muito importante, e aliás, chama a atenção disso, né? O quanto de crianças, e a gente vê essa informação pelo Disque 180, quanto de crianças que sofrem a violência junto com a mãe ou testemunham, e esse testemunho aqui, entre aspas, nessa violência, porque, na verdade, eles são vítimas indiretas da violência. No Brasil, a gente usa esse termo testemunho violência, mas na Espanha, eu estudei durante algum tempo por lá, esse tema, lá eles chamam vítimas indiretas, porque a criança que, entre aspas, só testemunha a violência, nunca foi vítima, ela também vai sofrer
por questões psicológicas, até questões físicas também, de doenças que podem acometer essa criança. Então, muito bom, fico muito feliz com a sua fala, que bom que a gente esteve juntas aqui neste evento, e vamos firmar parcerias aí também, já me coloco à disposição para que você precisar, tá? Fica à vontade aqui, me coloco à disposição. É que a doutora não ouviu, ela convidou a senhora para participar também do... Sim, é isso, eu vi, você estava aqui. É que eu fechei a minha câmera, peço desculpa, doutora Vanessa, enquanto isso eu botei meu pé para cima, fiz aqui umas manobras aqui, esperando a fisioterapia. Mas a pergunta da doutora... Professora, desculpa, eu só queria dizer que coloquei no chat o acesso ao painel de dados, acho que para você e também para outras colegas será muito importante. Então, esse painel de dados de 2020 está acessível e já está pronto de 2021, e provavelmente essa semana, dia 18 de maio, a gente já vai lançar. Tá? Que bom. Desculpa interromper. E, doutora Sueli, então, a gente tem essa história do feminicídio, né? Então, primeiro, aquelas pessoas que dizem, que absurdo, só porque mata uma mulher tem uma pena maior. Não, gente, matar uma mulher em 3 condições específicas. Uma condição é a violência de gênero, né, no contexto da Lei Maria da Penha, e no contexto da Lei Maria da Penha, lembrando, então, que nós temos, e é uma das críticas que eu mais ouvi quando eu dou palestra no exterior sobre a Lei Maria da Penha, é porque, percebam, a Lei Maria da Penha, ela não traz uma proteção integral das mulheres, ela traz uma proteção exclusiva para as mulheres que sofrem violência doméstica, familiar ou numa relação íntima de afeto, querendo dizer, por exemplo, que a violência política não está prevista na Lei Maria da Penha. A violência que acontece dentro do trabalho, no âmbito do trabalho, a violência de gênero que acontece dentro do trabalho, a gente sabe que acontece muito, por exemplo, o próprio assédio sexual, não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. É uma violência de gênero que acontece dentro da escola, um professor que pratica uma violência de gênero contra a sua aluna, não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela trabalha nessa perspectiva bem restritiva, né? Então, é um tipo específico de violência. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha trabalha com estatísticas, e se sabe que esses três contextos de violência é que vão vulnerabilizar mais a mulher. Por isso que a gente fala de uma vulnerabilidade situacional, ou seja, a mulher nessa condição, né, pelos dados que a gente conhece, de estar numa relação doméstica, familiar ou íntima, ela tem mais vulnerabilidade do que outras mulheres em outras condições. Então, por isso que a gente fala da Lei Maria da Penha, da vulnerabilidade situacional, naquela situação específica da lei. Então, é um caso de feminicídio quando a gente está dentro do contexto da Lei Maria da Penha. O segundo caso é exatamente de menosprezo. E o terceiro caso de discriminação. Então, discriminação, eu discrimino a pessoa por ser mulher, ou eu pratico um menosprezo, ou seja, o menosprezo está muito parecido com a história dos crimes de ódio, né? Em que você tem uma posição contra as mulheres, menosprezo. E na discriminação, você cria uma condição muito parecida, né? Mas você cria uma condição em que essa mulher ela vai ser considerada menos importante do que o homem. Então, se eu tenho um atendimento, por exemplo, um atendimento médico, e só tem um homem e uma mulher, e aí, por uma questão de discriminação, eu coloco o homem no local da mulher. Então, a gente vai encontrar esse tipo de morte por conta, né, do feminicídio, por conta do menosprezo ou discriminação. Muito parecido, é uma confusão muito grande no Brasil. Será que é menosprezo, se é discriminação? Quando a gente vai para a doutrina, há uma confusão muito grande. Mas o que é importante a gente identificar é exatamente isso. São situações que envolvem a morte de uma mulher pela condição de ser mulher. Então, o sujeito não foi lá e matou a Alice pelas minhas características, pelas minhas qualidades ou os meus defeitos, né? Mas sim pela condição de ser mulher. Então, quando a gente está diante dessa situação que a gente falou, né? Matou porque não aceitou a autonomia da mulher. Pronto, nós temos uma situação de violência de gênero aqui e é um caso de feminicídio. Agora, o que está acontecendo hoje no Brasil? Tem havido um despreparo, uma falta de capacitação, e muitos casos de feminicídio não são vistos como tal, e isso é ruim, não só porque, efetivamente, você não tem uma punição à altura da gravidade do fato, mas também é ruim, eu diria, porque a gente não conhece daí a sociedade que a gente está vivendo, porque nós temos que conhecer exatamente o fato, e aí nós estamos falando de criminologia, eu entendo o fato, e aí eu sei que é um feminicídio, então eu tenho que trabalhar a questão cultural. Se isso não aparece na sociedade, a gente vai comprar a ideia de que não,
aqui no Brasil não tem nenhuma discriminação contra a mulher, não tem nenhum preconceito, não tem estereótipo de gênero, homens e mulheres convivem naturalmente com toda a tranquilidade. E a gente não vai fazer o quê? Enfrentamento dessa condição. Por isso que eu gosto sempre de fazer assim, uma comparação bem simplória, mas só para a gente entender que quando a gente vai lidar com o crime, fenômeno criminoso, a gente tem que conhecer todas as nuances, todas as características, tal qual quando a gente se depara com uma doença. Então, a gente está aqui com essa doença terrível, né? Essa tal da transmissão pelo coronavírus. A gente sabe pouco disso. Imagine quando a gente descobrir tudo sobre o coronavírus, nós vamos, com certeza, conseguir fazer uma prevenção, com certeza nós vamos conseguir fazer um tratamento à altura. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala do crime. Nós precisamos entender o crime para conseguir fazer um tratamento desse crime, uma prevenção desse crime e conseguir fazer um tratamento. E sabendo que foi uma violência desse tipo, como do feminicídio, uma das 3 condições, desprezo, discriminação ou violência de gênero, nós, inclusive, temos que cuidar da cabeça desse autor do fato, porque não adianta só colocar ele na cadeia. Nós temos que também cuidar da cabeça desse sujeito, porque senão ele vai continuar sendo uma pessoa que tem ódio das mulheres, vai continuar sendo uma pessoa sexista, e a gente tem que também pensar no autor do fato, né? Então, a criminologia, ela vai ter uma preocupação com a vítima, com o autor do fato, com o fato criminoso e com a prevenção desses crimes, né? Então, é uma ciência bem ampla, e é nisso que a gente, e dela que decorreu, exatamente da criminologia, que veio a indicação de criação de um tipo penal específico, que é o feminicídio. Perfeito. Amei as 2 palestrantes, muito conhecimento, muito rico, né? Nós tivemos um público enorme, doutora, 130 pessoas, 130 pessoas nos acompanhando e aprendendo. Mas eu quero só confessar aqui, doutora Sueli, que eu fiquei com uma pena de não ver, ainda que à distância, a doutora Gabriela, essa pessoa tão querida, tão fantástica, ela tem uma energia, né, gente? Quando ela vem, ela parece, começa a falar, assim, parece que o mundo vai se transformar só com aquela fala dela, né? Então, eu fiquei com uma peninha depois, então, Najara, manda um beijo bem carinhoso para ela, diz que agora ela está me devendo mais uma outra rodada aí para a gente estar junto aqui, é sempre muito gostoso estar na presença dela. Sim. Não faltarão oportunidades. Ela entrou, mas ela entrou saiu 3 vezes. Ela ficou muito brava, porque ela já tinha combinado essa data do dia 28 com vocês. Ela estava super ansiosa. E aí, de última hora, a PMP convocou ela para participar desse evento com o procurador-geral. E aí a gente sabe que quando é evento institucional, ela não pode negar nem faltar. E aí ficou nessa, entra e sai correndo, porque foi expulsa lá do CNMP, porque fecha às 9 horas. E aí ficou, enfim, não conseguiu, mas pediu desculpas, está mandando um monte de mensagem aqui. Pede desculpa para a doutora Aline, pede desculpa para a doutora Alice, para a doutora Vanessa e a doutora Sueli, mas infelizmente não deu, perdão. Não, a gente sabe o que acontece. Eu que fiquei frustrada de não ver. Nós também. Também quero aproveitar e fazer as palavras da doutora Alice. É muito gratificante. Queria poder estar presente, né, abraçá-las e trocar ali informação, trocar conhecimento, que eu sei que todas que estão aqui têm muito a oferecer, a aprender um pouco mais. Por mim, a gente ficaria horas e horas aqui conversando, né, e ouvindo o trabalho de vocês, porque para a gente que está aqui no órgão, né, trabalhando, prestando esse serviço, é muito importante ouvir esses relatos, queria, inclusive, poder conhecer essas informações que vocês disseram. Eu tenho um relato de pessoas que fez a denúncia pelo Ligue 180 e não deu certo, né? Então, assim, se a gente puder, justiceiras, e Najara e doutora Sueli, colher o relato dos que estão aqui, tá? Eu quero saber, e vou atrás dessa denúncia, se vocês, né, tiverem essa informação, vou atrás de saber o que aconteceu, e vamos resolver, tá? Esse que é o nosso objetivo aqui, é resolver. Meninas, alguém quer falar? Najara, Giovana, vocês querem falar alguma coisa? Alguma das lideranças quer fazer alguma pergunta? Aproveitem. Tem várias lideranças aí, a Ana questionadora, a Andréia ainda está aqui, será? Ela não quer dar uma palavrinha com a gente? Não sei se ela ainda está aqui, a Andréia, não, eu estou por aqui. Boa noite, meninas, acompanhando todos vocês, fantástico. Querida.
mulheres inspiradoras. Não, mas só tenho que agradecer realmente e que noite de grande aprendizado, viu? Parabéns a todas e obrigada aí por todas as parcerias. Parabéns para minha chefa que mandou bem aí na apresentação. André é incrível e André é um trator para trabalhar, sabe, gente? Então, se vocês passarem essa lista de problema, caiu na mão da Andréia, vocês vão ver que, assim, pena que a gente não pode fazer mais, né? Mas o que a gente pode fazer? Alinhar essa rede, ligar na secretaria, ligar na delegacia, tudo que a gente puder fazer, nós vamos fazer para resolver esse problema e para dar efetividade. A gente não quer só, eu agradeço, né, todos os elogios, mas a gente quer também ter os puxões de orelha, né? A gente também agradece todos eles. A gente tem muito problema, Vanessa, só um minutinho, doutora. A gente tem muito problema, Vanessa, nas comarcas distantes, assim, no sul do país, no norte, né, nordeste, tem locais que a gente não tem acesso às delegacias, à rede. A nossa dificuldade para ajudar as mulheres fora do contexto Rio, São Paulo, é a questão dos organismos não estarem preparados para atender as mulheres, ou não ter realmente os organismos nos locais. É por isso que, doutora Sueli, a gente vem fazendo essa parceria, né? O grande mote do governo, e isso também chama aqui para a Ouvidoria Nacional, parcerias com a sociedade civil, né? Porque às vezes não tem lá um organismo do Estado, infelizmente, né? Às vezes ou municipal ou estadual, mas tem uma igreja, independente de qualquer culto, qualquer fé, tem uma justiceira, tem alguém que pode ser a porta e encaminhar essa mulher para cá, essa denúncia, e daí a partir daqui a gente dá efetividade, então nós vamos buscar, né, esse porta-voz, né, que com a sociedade civil, a gente com certeza vai se organizar e vai conseguir fazer isso ter mais efetividade. Doutora Alice ia fazer uma consideração, doutora? Não, só parabenizar, né? Dizer que estamos juntas aí, quando precisarem de mim, só me chamar. Perfeito. Alguma pergunta? Gostaria de parabenizar o evento, foi incrível. Doutora Alice, meu carinho e minha gratidão, como sempre, sempre arrasam. Obrigada, Vanessa, também. Acho que ainda, assim, apesar de grandes avanços legislativos, nós vemos ainda muitas lacunas. E nesse dia 30, que é o da mulher, acho que cabe essa grande reflexão do que estamos fazendo e do que ainda falta fazer para garantir que, de fato, os direitos das mulheres não sejam violados. Aproveito para agradecer todas as justiceiras que, em um ano, nós conseguimos fazer um trabalho aí incrível no acolhimento, na orientação e no referenciamento de diversas vítimas. Como a doutora Sueli bem colocou, Vanessa, é um desafio muito grande para a gente que precisa inserir essas mulheres na rede de atendimento, principalmente na região do Nordeste, onde a gente quase não tem serviços, mas fica aí essa luz para que a gente amplie a questão do orçamento no investimento de políticas públicas que garanta a eficácia, a efetividade de todas essas leis dos direitos das mulheres. Obrigada. Encerra, Najara. Vanessa, muito obrigada. Doutora Alice, muito obrigada. Meninas, obrigada. As lideranças que estiveram com a gente até agora, só gratidão. Não tenho mais palavras, né? Eu ia até convidar a Ana Victoriana, a Ivanda. Queria muito agradecer às assistentes sociais, essas lideranças nacionais que fazem um trabalho excelente. Eu tenho recebido muitos comentários sobre o trabalho das assistentes sociais. É um braço muito importante, porque são elas, né, que colocam a mão na massa, de fato, e articulam a rede, encaminham as vítimas para a rede. Então, eu acho que, em nome das assistentes sociais, da Ana Victoriana e da Ivanda, que são lideranças nacionais incríveis, eu encerro esse evento,
agradecendo a doutora Alice Bianchini, a doutora Vanessa. Pelo amor de Deus, fala das advogadas, das psicólogas, da médica, senão amanhã... Não, eu falo, claro, a gente sempre fala. As lideranças jurídicas são ótimas, estamos sempre bem representadas aqui, mas hoje eu queria trazer um carinho especial para as assistentes sociais, sabe, que fazem um trabalho incrível, eu acompanho todos os grupos. Gente, que mulherada forte. Claro, eu vou falar de advogada, eu sou apaixonada, é minha profissão, eu não tenho o que dizer, mas em nome delas eu encerro esse evento, agradecendo também a doutora Vanessa e a Andréia, a doutora Gabriela mandou um beijo para a Andréia, porque disse que conhece a Andréia. Eu encerro com toda a minha gratidão aqui, claro, a todas as lideranças, a doutora Kátia, a doutora Luciana Terra, que faz um trabalho incrível como liderança nacional jurídica e também na gestão. Eu fico babando assim com o trabalho dela todos os dias, todas as reuniões que eu participo, cada minuto eu fico incrivelmente apaixonada, sou eu que aprendo muito com isso. Então, em nome de todas, eu encerro isso aqui com muita gratidão no coração, muito amor, e a todas as justiceiras que ficaram aqui do começo ao fim. Começamos com 130, encerramos com 100 mulheres aqui, esse horário, quase 10 da noite, para prestigiar essas mulheres maravilhosas. Um beijo em nome da doutora Gabriela e em meu nome também. Obrigada, doutora Sueli. Obrigada, Giovana, obrigada, Cris, a Aline, a Bruna, que estavam aí na supervisão. Gratidão pelas palestrantes. Até uma próxima, pessoal. Beijo, gente. Sucesso, como sempre. Tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Gratidão. Wanda, um beijo, Wanda. Ficou um monte de pergunta aí, né? Da Germina querida, está sempre com a gente. Sou apaixonada pela senhora, doutora. Muito obrigada por nos acompanhar e nos ajudar tanto aí com a sua presença e com o seu carisma. Doutora Kátia Rosa, é o amor da minha vida. Obrigada. Peço Tchau, desculpas gente. pela doutora Gabi não entrar. Ficaram muitas perguntas, viu, meninas? Mas a gente vai organizar isso e responder. Beijo da Gilmara. De repente, Gilmara está aqui, cadê meu beijo? A Silmara, a Zil, a nossa querida parceira, a doutora Gabriela ainda falou de você hoje, meu Deus, a Silmara é demais, porque ela acompanhou a reunião do encaminhamento, é uma equipe maravilhosa, né, doutora Kátia? A palavra, por favor, me ajuda com isso aí. Meu amor, você é um pedacinho do meu coração, mas eu vou concordar com você, viu, Najarinha, que a complementariedade que nós temos aqui, não é? Então, assim, uma não vive sem a outra. Não. E eu também aqui no projeto, com tantos anos de experiência, aqui no projeto eu aprendi o valor da complementariedade. Então, assim, a assistência social, na figura realmente da Ivanda, da Ana, da Olívia, que também está aqui, bom, de todas, concordo com você. Então, assim, o jurídico, a psicologia e o assistencial fazem um triângulo, assim, de amor. E, claro, a Olívia está aqui. E, claro, o acolhimento, né? O acolhimento, que são todas aquelas mulheres que querem ajudar como amiga da vítima. Ou seja, eu tô saindo daqui encantada. Que lindo, parabéns, Sueli, muitos parabéns para a doutora Gabi, né? Para você, para todo mundo que participou, e estou encantada. Mas, assim, eu estou encantadíssima com a aula de hoje. Só que eu fiquei bem, assim, assustada, porque quando ela falou 10 milhões, a gente vai apoiar, e eu já estou, assim, com enxaqueca. Como é que nós vamos dar conta? Né, Gilzinha? Né, Gil? Né, Gil? A Giovana pediu demissão, coitada. Meu Deus, eu li lá, né, Najarinha? 10 milhões eu vi. Nós aqui abafando com 4, 5 mil. Falei, não vamos dormir mais. É só, ó. Meninas, quem é a primeira vez que está participando, é assim, viu? Termina a reunião e não acaba. Daí tem que pedir para a moderadora desligar. Eu não vou desligar. Não desligue enquanto não sair a última.